Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. HSML11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolo, é um fundo imobiliário do segmento de shoppings. Na data em que eu gravo o vídeo, esse fundo está sendo negociado a R$ 85,23. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 10,19%, mas ele está entregando todo esse dividendo para quem tem o fundo nessa base aqui depreciada. Quem tem o fundo lá nas suas cotações normais, né, entre aspas, aí não vai estar recebendo todo esse dividendo. Tendo em vista o seguinte, ó, esse fundo está sendo negociado com desconto. Atualmente o seu PVP é 0,78, o que indica ali 22% de desconto. É um fundo que negocia com uma ótima liquidez, uma liquidez alta de mais de 2 milhões em média por dia, 2.290.000, e ele vende uma variação positiva de 1,49% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Passada a situação pandêmica lá de março de 2020, a cotação do fundo tinha começado a melhorar. Estava ali a patamares de R$ 85,00 em meados de 2020. Passado o primeiro momento, a cotação recuperou-se a R$ 95, R$ 97, mas para os fundos de shopping acabou ocorrendo a segunda onda. Então as cotas do fundo derretem, dessa vez chegando ali próximo de R$ 68,00, na casa de R$ 70,00. E aí, passado esse momento, novamente inicia-se um novo momento de recuperação do fundo. Dessa vez ali, durante o período eleitoral de 2022, as eleições presidenciais, né, a cotação do fundo atingiu ali R$ 95,00. Passadas as eleições, volta novamente uma queda do fundo, mais ou menos a R$ 80, R$ 75,00. E aí, desde meados de 2023, o fundo veio num bom cenário de recuperação. As suas cotas subiram ali, começando a ser negociado na casa de R$ 95, R$ 97,00, mas durante o final do ano de 2024 e início do ano de 2025, as cotas desabam novamente, dessa vez orbitando ali mais ou menos R$ 70,00. De lá para cá, o fundo vem num cenário de recuperação e as suas cotas atualmente estão ali meio que lateralizadas nesse patamar de R$ 85,00. Continuando aqui no site, o que a gente observa? A gente vê algumas informações aqui a respeito do fundo, tais quais o seu nome, o seu CNPJ. Esse é um fundo para investidor em geral e é um fundo de mandato renda. Ele é do segmento shopping, fundo de tijolo, ele é por prazo indeterminado e é um fundo de gestão ativa. Sobre taxas, nós vamos deixar para ver dentro do relatório gerencial e vamos deixar para ver lá dentro também sobre a sua vacância. Esse é um fundo que atualmente conta com mais de 188 mil cotistas e mais de 20 milhões de cotas emitidas. Ele vale atualmente R$ 108,92. Ele é um fundo de base 100, que o seu patrimônio hoje vale mais de 100, né, 108, mas ele está sendo negociado ali, né, com esse desconto inteiro ali de 80 e poucos reais. A mercado hoje o fundo vale 2.270 milhões e o último dividendo entregue pelo fundo está na casa de 65 centavos. Continuando aqui, a gente vê informações aqui a respeito da rentabilidade do fundo. E é um fundo que vinha tendo uma ótima performance até essa última queda aí que ocorreu no final do ano. Então era um fundo que, apesar de ser um fundo de tijolo, ele estava fazendo frente ao CDI do período, né? E agora ele vem num cenário de recuperação. Então, nesse período aí dos últimos 5 anos, o fundo vem com rentabilidade líquida de 47%, ao passo que o CDI bruto é 58%. Se a gente grossapar esse CDI, fica praticamente essa rentabilidade aí do fundo líquido. O IPCA do período 36%, o IFIX 23% e o IDIV vem ali com 74%. Então, um bom benchmark a seguir, que é o IFIX, o fundo vem ali com mais que o dobro do IFIX do período, né? Então, eu vejo isso aqui de uma forma bem positiva, o fundo superando um benchmark mais adequado que é dos fundos imobiliários. Continuando aqui, a gente vê informações sobre o dividend yield médio do fundo. Por ser um fundo de tijolo, um fundo de shopping, um dividend yield de 0,6, em momentos de normalidade é um dividend yield ok, e atualmente a gente vê que o fundo vem orbitando mais ou menos 0,8 de dividend yield. E esse dividend yield deu uma queda aqui, por quê? O dividendo entregue pelo fundo manteve-se, mas o fundo tinha tido uma recuperação frente àquela queda lá do final do ano, né? Então, além do mais, como os dividendos vêm se mantendo de lado, né? Quanto mais a cota subir, menor o dividend yield acaba acontecendo. Na prática, nominalmente, a gente vê que o fundo vinha numa ótima escalada, né, no aumento dos seus dividendos. Então ele estava entregando ali na casa de 40 centavos, 50 centavos, isso durante o período pandêmico.
Depois da segunda onda teve uma redução, mas ele voltou àquele patamar, 50, 52, 60, 68, 74, 80 centavos e agora, recentemente, ele teve uma queda nos seus dividendos e está entregando na casa de 65 centavos. Então, para mim, um dos pontos que o fundo está sofrendo aí no mercado é essa queda que ele teve nas suas distribuições, né? Então, isso aqui é um ponto aí que, na minha opinião, como o mercado ele é muito imediatista, essa redução nos dividendos aí causa, de certa maneira, aí, um descontentamento e faz com que derrube-se a cota para que o dividendo atual seja um dividendo atrativo, né? Então, imagina se ele tivesse lá nos seus R$108 com esses 60 e poucos centavos, para o mercado atual, então o mercado pode até diminuir os dividendos, mas derruba a cotação para que o dividendo entregue frente à cotação atual seja uma cotação atrativa, né? Continuando aqui, a gente vê as entregas na prática. Então, a gente vê que até janeiro, referente a dezembro, ainda foi uma entrega de 80 centavos e depois teve essa queda nas distribuições. No dia 30 de junho, o fundo vai pagar no dia 7 de julho essa quantia aí de 65 centavos. Esse vídeo aqui ele é gravado com antecedência, então certamente quando o vídeo for ao ar, já vai ter sido realizado o pagamento, já vai ter caído aí na conta aí dos cotistas. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao nosso canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o nosso Pix, como investe@gmail.com. Qualquer doação para o nosso Pix é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com o clube de membros, tornando-se membro do nosso canal a partir de 10 centavos por dia. R$ 2,99 por mês é um valor barato, irrisório e acessível, mas que para o nosso canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar imensamente, você ainda vai ter acesso antecipado a vídeos, você vai ter preferência quando pede vídeos aqui no canal. Lembrando que esse vídeo aqui, por exemplo, é gravado com 2 semanas de antecedência. Continuando, a gente vê outra forma de apoio financeiro aqui, é a nossa planilha de controle financeiro. Essa planilha é um ótimo produto com muitas funcionalidades. Na aquisição dessa planilha, além de você ter um ótimo produto, é uma forma de apoiar o canal financeiramente. Desde já, muito obrigado aí a todos vocês que nos apoiam. Por fim, nós contamos também com os nossos e-books. São e-books de ótima qualidade, são e-books baratos, acessíveis, com conteúdo muito agregador. E na aquisição desses e-books, além de você ter um ótimo produto, também é uma forma de apoiar o canal financeiramente. Desde já, muito obrigado. E se você estiver precisando de uma consultoria ou mentoria, uma ajuda para sua estruturação de carteiras, manda mensagem no nosso e-mail ou no nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o nosso racional aí por trás das nossas escolhas. Aqui nós chegamos no relatório gerencial, o relatório mais recente entregue pela gestão. Acho eu que quando esse vídeo for ao ar, pode até ser que já tenha sido entregue um relatório mais recente. Então aqui a gente vê aqui algumas informações a respeito do fundo, as características do fundo. O fundo cobra de taxa aí 1,05, mais 20% de performance se bater IPCA mais 6. Continuando aqui, a gente vê as métricas do fundo. Então esse é um fundo que tem ali 188 mil cotistas na data de fechamento, o último dividendo entregue, um fundo que roda com boa liquidez. Na data aqui, ó, o fundo estava sendo 2,2 bilhões de patrimônio, mas a mercado R$ 85, né? Bem próximo do que está atualmente. Então o fundo ali é como se você estivesse comprando algo que vale 2,2 bilhões por 1 bilhão 789. Você está comprando algo que vale 108 por R$ 85. Essa que é a ideia. Aqui ele traz alguns destaques, né? Então, esse fundo, dos nossos fundos listados, esse é um fundo que ele particularmente, ele tem algumas características, né? Ele é o único FII de shopping centers aí com posição majoritária em todos os seus ativos. Então, fundos como o XPML, o HGBS e outros grandes do nosso mercado, eles não têm em todos os seus shoppings posição majoritária. Em alguns, um ou outro, eles até têm, mas em todos os shoppings ele não acaba tendo a posição que esse fundo aqui tem. Então, ele tem 7 shoppings, em todos eles o fundo é dono de mais da metade dos shoppings no mínimo, né? Sendo que alguns ele é dono de 100%. Quem faz a administração aí é a Alkia, que é do próprio grupo HSI, né? E, inclusive, o fundo compra ativos da própria gestão, né? Então, da própria administradora, né? Enfim, aqui ele traz um comentário macro, essa parte que eu costumo pular. Ele traz o que a gestão estima, né? Na época, a Selic estimada era 14,75, a gente vê que atualmente já está em 15.
O IPCA para 2025, as projeções é que ele seja de 5,8% e que esse ano o PIB cresça 2,5%. Aqui ele também traz algumas situações sobre desempenho operacional. Essa parte aqui, comentada, eu vou pular para vocês. Sugiro que vocês, lá no final, ou aqui no vídeo, vocês pausem, ou também lá no final do vídeo, vocês vejam essa parte aqui que meio que vai se repetir. Aqui ele traz um resumo, né, um comparativo desse ano com o ano passado. Então, no total, esse ano, vem tendo uma variação positiva de 1% no total, tá? Frente ao ano passado, tá? Do seu resultado operacional. Tirando os não recorrentes, é de 8%. O NOI por metro quadrado, 101. A variação de vendas, né? Frente ao ano passado, um aumento de 18%. E as vendas por metro quadrado vem ali na casa de R$ 1.400 por metro quadrado. Aqui a gestão traz o seguinte, ó. Essa parte eu vou ler para vocês. Em maio, o fundo recebeu a segunda parcela lá que eles venderam parte do shopping Uberaba, correspondente a 11,67% da transação, resultando no lucro de R$ 5.027 por cota. Para o restante do ano, o ganho de capital estimado é de R$ 15.073 por cota, considerando as projeções de correção monetária. Abaixo segue o cronograma atualizado para recebimentos do ano de 2025. Então, ó, a quarta parcela de 5, a previsão de receber é em setembro, e do Uberaba, a terceira parcela de 5, a previsão de receber em novembro. Então, esses valores aí, ó, podem gerar 73 centavos de lucro por cota. Amor, por que a gestão não está distribuindo esse lucro por cota? Teve até fechamento agora no semestre, né? E a gestão optou por amortizar dívida e não distribuir ao cotista. Então ele fala aqui, ó, com o objetivo de fortalecer a estrutura financeira do fundo no longo prazo e ampliar a segurança dos cotistas, a gestão decidiu de forma discricionária realizar nesse mês um pagamento antecipado de 3,5 milhões, ó, 17 centavos por cota. Essa operação foi realizada sem a incidência de multa por pré-pagamento e deverá gerar uma economia estimada de 2 centavos aí nos próximos 12 meses. Então, assim, é algo que no curto prazo talvez seja mal visto pelos investidores, né, que são muito imediatistas, mas para o longo prazo, eu vejo como sendo um médio prazo e longo prazo, né? Coisa de 1 ano e meio, 2 anos para frente, eu vejo como sendo uma decisão até que acertada por parte da gestão. Aqui ele continua trazendo o guidance, a estimativa de entrega do fundo permanece entre 65 e 82, é uma pena que eles estejam na banda inferior aí do guidance, né? O ideal seria se eles estivessem ali, pelo menos no meio, entre 70 e 75 centavos, né? Vamos ver se em breve a gestão melhora um pouco essas distribuições aí e aumenta um pouquinho quanto o fundo está distribuindo. Aqui eles falam sobre eventos recentes e como que está lá nos shoppings que ele tem no seu portfólio. E a gente chega na DRE, demonstrativo de resultado de exercício. Então, em maio, o fundo teve um resultado ali de 22 milhões. Desse valor aí, os aluguéis foram 17 milhões e ganho de capital ali, isso aqui é não recorrente, tá? Gerou ali 5 milhões. E o caixa que ele tem ali gerou 1 milhão e 100. Nós vamos ver aqui no acumulado de 2025, que também dá na mesma coisa do primeiro semestre, na prática, o que as despesas aí estão representando frente às receitas. Então nós vamos ver aqui, ó, taxas que vão para o fundo, ó, taxa de administração, taxa de gestão e performance. Nós vamos ver o que essas três taxas representam frente esse total recebido aqui, mais esse total recebido. Então vamos lá, ó. 642 mil, que eu vou arredondar para 643 mil, mais 6 milhões 106, que eu vou arredondar para 6 milhões 107, mais 4 milhões 623. Então o fundo teve uma receita ali, teve uma despesa, né? 11 milhões 373 mil. Esse valor vezes 100, dividido ó, por 114.494, mais 4.700. Isso aqui vai dar 118, vai dar 119, eu vou arredondar aqui, 119.200, tá? Então, 119.200. A gente vê que as despesas do fundo estão na casa de 9,54%, até 10% eu reputo ser uma ótima taxa, não considero ser uma taxa careira, né? E a gente vê que o resultado total do fundo, que tinha uma reserva de 89 centavos, agora ele consumiu parte dessa reserva, caiu para 85 centavos. Daqui a pouco nós vamos ver isso mais detalhadamente, tá? Esse consumo das reservas. Então a reserva do fundo atualmente está em 85 centavos. Aqui ele mostra as projeções, né? Que as suas distribuições, o que elas representam frente à cota, o dividend yield frente ao cota mercado. E a guidance continua entre 85 e 82,65 centavos. Aguardemos aí na expectativa para ver se eles melhoram isso aí para 70, 75 centavos de distribuição.
Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui agora para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, nos apoie de forma gratuita, simplesmente nesse vídeo aqui você deixando um like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso são formas gratuitas, mas pra gente aí ajuda imensamente. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí pra nós. E aí, você conhece esse fundo imobiliário? Você conhecia? Você tem ou teria esse fundo no seu portfólio? Você acha que a gestão faz um bom trabalho? Ou porque agora a gestão decidiu diminuir os dividendos entregues, a gestora é ruim e não presta mais? Comenta para nós aí que seu comentário é muito importante. Toda vez que eu trago algum fundo aqui no canal, eu tento ser o mais transparente possível se eu tenho ou não aquele fundo no meu portfólio. E esse é um fundo, para quem acompanha os vídeos aqui do canal, esse é um fundo que faz parte da carteira pública do canal, também está lá na minha carteira privada. E é um fundo que eu gosto bastante. Acho que a gestão vem fazendo um bom trabalho. Ele é um fundo que não está não é o maior do mercado, mas é um fundo que está entre os maiores. E, novamente, né, na minha opinião, a gestão vem fazendo um trabalho de forma assertiva aí. Acredito que é um fundo que tem tudo para continuar crescendo aí, expandindo, e eu espero que ele consiga fazer isso. Que o nosso mercado evolua, que o nosso mercado melhore, para que continue esse movimento aí de expansão. Eu sei que muitos não gostam quando um fundo cresce. Ah, se o fundo crescer, a taxa que o fundo vai receber ali acaba sendo maior, só quem ganha a gestão e tal, mas quanto maior o fundo vai ficando, de uma certa maneira, para nós cotistas, isso traz muito mais segurança, porque ele vai ter muito mais diversificação. Caso ocorra algum evento interno, a tendência é que esse evento represente cada vez menos para o fundo. Futuramente, quando o nosso mercado estiver bem maduro, com tamanhos maiores, né? Isso, futuramente, ele consegue meio que se retroalimentar de forma mais fácil. Como o nosso mercado é pequeno, e esse 5% que o fundo pode reter aí, isso não traz grande resultado para o fundo aí no longo prazo, né? Mas, se ele tiver um tamanho maior, apenas com esses 5% de retenção, já é uma forma do fundo continuar crescendo e fazendo novas aquisições aí no longo prazo. Então, eu espero aí que o nosso mercado madure, tenha maturação, cresça imensamente aí, para que esse momento de crescimento aí continue perdurando nos fundos aí. Enfim, tem o fundo, gosto, acho que ele é um bom fundo, tem boa liquidez, tem um bom número de cotistas. Atualmente o dividendo está deixando a desejar sim, mas faz parte, né? Quem investe em renda variável, a renda tem variação. E justamente por haver variação na renda, também tem variação aí no quanto você pode estar recebendo, né? Mas é algo para mim que está tudo dentro da normalidade. Não vejo nada demais, nada em sentido grave aí dessa maneira, né? E o fato de eu estar falando a respeito desse fundo não significa que ele seja um fundo bom ou ruim. Isso não significa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. E eu gostaria de reforçar o nosso objetivo de chegar aos 20 mil inscritos. O canal rompeu os 18, já está quase chegando ali nos 18.050. Então nos ajude a chegar aos 18.050, 18.500, 19, 20. Eu tenho certeza e convicção que com a ajuda de vocês a gente vai conseguir bater os 20 mil inscritos. O nosso canal ele está presente em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. E se você estiver precisando de uma ajuda para uma consultoria, uma mentoria, uma estruturação de carteiras, manda mensagem no nosso e-mail ou no nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o nosso racional por trás das nossas escolhas. Aqui nós voltamos ao relatório gerencial, né? E a gente vê a rentabilidade do fundo frente a outros indicadores, né? Então, nos últimos 12 meses, o fundo vem com a rentabilidade de menos 1%. Ele entregou dividendo de 10%. O IFIX no período foi 2,4%. O CDI líquido 10%, né? Aqui ele traz a sua liquidez também. Mostra a liquidez mensal aí que o fundo tem. As suas alavancagens, né? Um por um, as dívidas que o fundo possui. A gente vê o nível de alavancagem do fundo. Já foi um nível maior. Nesse momento aqui, para mim, era algo um pouco mais preocupante. Porque acima de 30% é algo, né? Para mim, de extrema... altamente alavancado. E aí ele fez um pré-pagamento bom, né? Pagou 333 milhões, né? Entre 2023 e 2024. Isso aqui eu vi de forma muito positiva. E atualmente a alavancagem do fundo está na casa de 18%. Ainda é alta, mas é algo tranquilo. Por quê?
O fundo tem em caixa 153 milhões, é caixa suficiente para fazer frente aí a bastante pagamentos e amortizações no decurso dos anos aí. Então veja de forma bem positiva. Aqui ele fala sobre os KPIs e a gente vê um comparativo de vendas desse ano para o ano passado. Então, janeiro desse ano, frente ao ano passado, 9% superior. Ele traz todos os meses desse ano vem conseguindo superar o ano passado. Esse ano até aqui, comparativamente com o ano passado, também está superior. Isso é bem interessante. O NOI também vem se mostrando aí de forma superior em relação aos anos anteriores, o ano anterior. O seu custo de ocupação, ele vem em linha, né? Pelo menos não está subindo. Isso aqui também ajuda, de certa maneira, aí, os lojistas, né? Outro ponto positivo do fundo, a sua inadimplência, ela segue relativamente baixa, né? Na casa de 1%. Tem momentos que ela tem um pico maior, mas é em razão de sua sazonalidade, né? Esse início de ano é um momento um pouco mais complicado para os cotistas, é um momento um pouco mais complicado para os lojistas aí, né? E os descontos que estão sendo dados é praticamente nulo aí também, um ponto interessante. Taxa de ocupação do fundo, ela já esteve ali em 5% de vacância, né? E teve momentos de 3,5% de vacância, e atualmente ele está nesse patamar ali de 4,3% de vacância. Até 5% é o desejável, né? Mais de 5% até 10% é algo ali de um limite até aceitável, e mais de 10% de vacância, principalmente para shoppings, é algo ruim. Então, nesse ponto aí, o fundo vem com uma ótima ocupação. Para quem não sabe, tá? Os shoppings, apesar de fundos de shopping, apesar de ser segmentos imobiliários, eles funcionam mais como empresa do que necessariamente um fundo imobiliário comum. As receitas que são geradas por meio de um fundo imobiliário de shopping, elas vêm do aluguel fixo, mas também tem aluguel variável. Tem também mall e mídia. Aqui aquelas placas, as propagandas que são feitas dentro do shopping. E também até mesmo estacionamentos são ativos que compõem a receita. E são percentuais interessantes, ó. De 30%, 35%, quase 40% da receita são essas outros componentes, né? Um ponto que sempre eu vou me questionar. O ideal seria a gestão trazer o que seria esse SPS, esse UBA, esse SGV. Isso aqui é o nome dos shoppings, tá? Então, aqui embaixo tem explicando o que é cada um, mas o ideal seria já estar lá, né? Shopping Metrô Tucuruvi, Shopping Maceió, Shopping Osasco, Shopping Granja Viana. O ideal seria isso aqui já estar nessas composições. O fundo tem uma boa distribuição por receita operacional de cada um dos seus shoppings. A tipologia das lojas dentro dos shoppings. Então, 25% é formado por lojas satélite, 9% por mega lojas e 66% por lojas âncoras. A composição de vendas também tem uma boa distribuição entre os seus shoppings. Lógico que tem uns shoppings que têm mais representatividade, outros que têm uma representatividade menor, né? Mas no geral aí está bem distribuído a composição. Então a gente observa que são 7 shoppings e aquilo que ele coloca como destaque lá em cima. Ele tem 70% do shopping Maceió, 51% do shopping Viana, 58% do shopping Osasco, 96% do shopping Verde Shopping, 100% do Tucuruvi, 52% do Paralela, 75% do Uberaba. No geral, ele é dono de 75% do portfólio de shoppings. Então, é um fundo aí que é posição majoritária, né? Ele tem posição decisória. É um fundo que tem diversificação geográfica também, como no Acre, Maceió, Bahia, São Paulo, Minas, né? Então, é um shopping com boa diversificação. Se você quiser ter um tour 360, você clicar aqui, ó, você vai lá no YouTube e você consegue ver por dentro, consegue ver em 360 graus os shoppings que ele possui. Vou passar rapidamente nessa parte final aqui. A gente tem uma imensidão desse shopping lá de Alagoas, ó. O shopping lá de São Paulo, também em São Paulo. Outro lá em São Paulo. O shopping do Acre, que acredito que seja o mais, entre aspas, né, simplesinho. O shopping lá da Bahia e o shopping de Minas. A gente vê que são sempre shoppings aí bem imponentes, grandes, né? São shoppings com destaque nas regiões onde eles se encontram. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário, o HSML 11, são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui!
and go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave.